Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 10, que diz assim: E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva, ou a esposa, dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Deus. Vamos parar por aí. Graças a Deus. Veja bem, tem uma coisa muito interessante nesse texto. Quando Deus deu a visão para Daniel, no Velho Testamento, no final, Deus falou para ele assim, olha, não, ou seja, cele o livro, cele a profecia, porque é para o fim dos tempos. Mas aqui, Jesus, Deus já fala aqui para não selar. Lá foi dito a Daniel: cerra o livro, fecha a profecia, porque vai se cumprir no fim dos tempos. Então fecha. Aqui já diz: e disse-me, verso 10, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Significa que nós já estamos vivendo o fim dos tempos, porque foi dito a Daniel para selar a profecia, porque você sabe que Daniel, o livro de Daniel, é um dos livros apocalípticos do Velho Testamento. Muitas verdades aqui no Novo Testamento, em Apocalipse, foram reveladas em Daniel, Ezequiel, Então, esses livros, outros livros de outros profetas do Velho Testamento, é o Apocalipse dos judeus. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. A revelação. Mas agora no Novo Testamento,
Deus revelou, trouxe entregando para a humanidade, para a igreja, o livro do Apocalipse, para revelar as coisas que em breve hão de acontecer, como já aconteceram muitas. E nós estamos no fim, nos últimos dias, porque os últimos dias começaram com o nascimento, morte e ressurreição de Jesus e ascensão dele aos céus. Quando deu-se esse evento, deram-se início aos últimos dias. Agora existe na Bíblia últimos dias no plural, existe na Bíblia o último dia no singular. São coisas diferentes, né? Nós estamos vivendo os últimos dias, e os últimos dias vão terminar quando Jesus vier para buscar a igreja, e aí vai fechar a porta da graça, glória a Deus. Mas nós estamos vivendo nos últimos dias, mas vai ter o último dia, né? Que isso é outra história. Agora, Jesus diz aqui, verso 12, eis que cedo venho, e o galardão dele virá com ele, para dar a cada um segundo as suas obras. Tudo que a pessoa faz para Deus, tudo que a pessoa faz para o próximo, em Mateus 25, verso 31 a 46, diz que está fazendo para Jesus. Tudo que a pessoa faz pela obra de Deus. Às vezes o pastor não vê, ninguém reconhece o trabalho daquela pessoa, o que ela tem feito, mas Jesus está vendo e tudo está sendo notado, e Deus vai recompensar quando Jesus voltar para buscar a igreja. Se essa pessoa estiver firme em santidade, ela vai receber o seu galardão. Amém? Glória a Deus. O verso 15 diz que ficarão de fora os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Glória a Deus. Veja bem, nós devemos fazer um autoexame para ver se nós estamos preparados, porque Jesus pode voltar hoje, né? É bom a gente examinar nós mesmos. A Bíblia diz aqui em 2 Coríntios 13 e verso 5, se não me falha a memória, para o homem examinar a si mesmo, porque é muito fácil examinar a vida dos outros, examinar a igreja dos outros, examinar a família dos outros, é muito fácil, mas a Bíblia está falando, examina-se o homem a si mesmo, né? É isso mesmo, 2 Coríntios 13, verso 5. A gente tem que fazer um autoexame para que a gente possa saber se realmente nós estamos preparados para o arrebatamento da igreja, porque hoje dificilmente você vê um pastor, um pregador falar sobre arrebatamento de igreja, falar sobre batismo com o Espírito Santo, falar sobre dons espirituais. A cambada hoje quer falar de cura, prosperidade, porta de emprego, casa nova, carro do ano. Está certo, não está errado não, porque nós ainda somos seres humanos e precisamos dessas coisas,
mas não podemos deixar de falar das coisas espirituais, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Devemos voltar a falar de coisas espirituais, né, irmão? Aquela época que o povo falava de batismo com o Espírito Santo, de dons do Espírito Santo, de arrebatamento de igreja, de visões, revelações, as coisas espirituais estão esquecidas pela maioria dos crentes. E nós precisamos voltar a falar dessas coisas, porque Jesus disse que as coisas materiais Ele vai acrescentar. Mateus 6, 25 ao 34 fala disso. Então, em Mateus 25, Jesus contou a parábola das 10 virgens. As 10 virgens representam a igreja do Senhor, né? E ali 5 era prudente, agia com cautela, e 5 era insensata, né? Insensata. Aquelas que não se importavam com o que estava acontecendo, não, no final vai dar tudo certo. Preocupa não, falava com as outras 5 assim, olha, vocês estão muito preocupadas. Mas não, nós temos que preocupar, encher a lamparina, estar com a lamparina acesa, porque o noivo vai vir qualquer hora, e nós estamos indo para as bodas, para a festa do casamento, e nós temos que estar com a lamparina acesa. Ela se preocupava com a sua lamparina, mas as outras 5 não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, no final tudo vai dar certo. Não é assim que os crentes estão vivendo? Ah, preocupa não, irmão. É o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo convence, mas ele convence usando alguém. É por isso que Jesus levanta vasos. Porque o Espírito Santo nunca vai convencer um pecador se não tiver um vaso para ele usar. A Bíblia diz que o Espírito Santo usou Pedro. E na sua primeira pregação após o Pentecostes, ele ganhou quase 3.000 almas. O Espírito Santo convenceu aquela multidão, mas o Espírito Santo não apresentou para aquela multidão, não. O Espírito Santo, ele usou Pedro para falar. É o Espírito Santo que convence, mas ele convence usando a mim, usando a você, usando a igreja. O Espírito Santo usa seus vasos para levar o pecador ao arrependimento. Portanto, nós temos que abrir a boca e falar, nós temos que abrir a boca e ensinar, pregar contra o pecado, pregar contra a avareza, pregar contra o adultério, pregar contra a prostituição, pregar contra esse mundo, contra o pecado. Nós temos que abrir a boca e deixar o Espírito Santo falar. Orimicando a labaceira, orimicando a labarraia, aleluia. Hoje o povo vem com essa conversa, não, irmão, o Espírito Santo que vai fazer, deixa lá que nada, só. A Bíblia fala que nós temos que abrir a boca e deixar o Espírito Santo nos usar, para que nós possamos edificar uns aos outros, edificar a igreja de Cristo, aleluia. Então não precisa pregador, ué. Deixa o Espírito Santo vai pegar o microfone e falar, ué. Então não precisa de pastor, deixa que o Espírito Santo vai pegar o púlpito, vai pastorear, conversa fiada. O Espírito Santo, ele não vai fazer nada nessa terra se não tiver um vaso. Tem que ter vaso, tem que ter pessoas que se submetem ao Espírito Santo para que ele possa usar como canal de bênção. Oriando a você e me canta lavar. E as 5 prudentes loucas estava aí, né, tranquilas. Mas aí chegou a hora do noivo chegar. E quando o noivo chegou, eu estou resumindo a passagem, eu quero falar outras coisas. Aquelas que estavam com as lamparinas acesas,
Fala do crente, né? A lamparina fala do coração do crente, a vida espiritual, cheia de óleo. Óleo fala do Espírito Santo, né? Da presença de Deus na vida da pessoa. O crente que está sempre buscando a unção do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo. Essas virgens prudentes estavam preparadas para entrar para a festa, aleluia! Mas as outras, as lamparinas estavam apagadas. Aí que foi preocupar com óleo, com azeite para encher a lamparina. E veja bem que elas foram comprar quando as outras mandaram. Mas não teve tempo delas comprar o azeite, colocar na lamparina e entrar para a festa. Eu nunca vi ninguém explicar isso que eu vou explicar aqui agora. Sabe por que não deu tempo? Não deu tempo delas comprar azeite, colocar na lamparina, acender a lamparina e entrar com as outras 5 que estavam preparadas. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não vão ter tempo. Estão deixando o tempo passar. Você que vai me ouvir pela internet, você está deixando o tempo passar. Você está deixando o tempo, os dias e os anos passar, e pode ser que você resolva aceitar Jesus. Pode ser que você resolva reconciliar com Jesus. E não dê tempo. Não dê tempo de você preparar a sua vida. Porque você pode reconciliar com Jesus no segundo. Mas você pode não ter tempo por causa do seu pecado, da sua debilidade, de se preparar, de abandonar o pecado, de ser liberto e estar preparado para o grande dia. Porque se a pessoa levanta a mão e diz que reconciliou, mas continua no pecado, o pecado muitas das vezes, a pessoa não é liberta dele do dia para o outro. Então a pessoa ela tem que correr para Jesus o quanto mais rápido possível, para que dê tempo dela buscar a Deus, para ser liberto e viver uma vida santa, para que possa encontrar com Jesus nos ares, aleluia. Então aproveita o tempo, não deixa o tempo passar. Levanta sua mão aí agora no seu carro, aí onde você estiver, e aceita Jesus, reconcilia com Jesus, porque Jesus ele vai te preparar, e quando ele voltar, você vai subir ao encontro do Senhor, aleluia. E ali quando as outras pediram para entrar, o noivo diz, eu não sei de onde vocês são, né? Ah, mas o Senhor conhece sim, nós conhecemos o Senhor, nós amamos o Senhor. Se vocês me amassem, estivessem preocupadas comigo, com a minha festa, vocês estariam preparadas para entrar na hora certa, né? Mas não estavam. Então nós devemos verificar se a nossa lamparina estão acesas, se a nossa vida espiritual está cheia do óleo, como diz em Efésios capítulo 5, se não me falha a memória, ou capítulo 4, está escrito, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz em Efésios, não embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito Santo. Glória a Deus. Acho que é o capítulo 4 mesmo. Glória a Deus. Então veja bem, e encher do Espírito Santo, não é só ter dons do Espírito Santo, não é só falar línguas, né? Encher do Espírito Santo é se submeter à vontade do Espírito Santo e deixar Ele guiar a nossa vida. Aí a pessoa olha para a gente e fala assim, aquele homem não é normal não, aquela mulher não é normal não, ele tem atitudes, ela tem atitudes que não é de um homem normal. É porque ela está cheia da presença do Espírito Santo e ela vive guiada pelo Espírito de Deus e ela vive obedecendo a palavra de Deus. É isso que é ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Tem pessoas que pulam na igreja, falam língua estranha, dá cambalhota, mas lá fora a sua vida é um inferno.
eterno. A sua vida não diz que é cheia do Espírito Santo. A sua vida é uma vida cheia de obras da carne. Não tem fruto do Espírito. A pessoa não é cheia do Espírito Santo, porque quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela produz o fruto que está em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Aleluia! A pessoa cheia do Espírito Santo, ela produz isso aqui, ó, Gálatas 5:22. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Se na igreja eu falo que sou cheio do Espírito, lá fora eu tenho que andar guiado pelo Espírito. As minhas palavras têm que ser palavra ungida pelo Espírito, palavra santa, palavra sadia, palavra que edifica as pessoas, palavra que transforma a vida das pessoas. Eu tenho que ter um comportamento que demonstre que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo e produz as obras do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, veja bem, capítulo 5: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem pavorices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, prostituto, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, filhos da desobediência é pessoas que se entregam voluntariamente à desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, porém, condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos espirituais, e Cristo te esclarecerá. Portanto, sede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, reimindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Palavra de Deus. Devemos verificar se estamos com a nossa lamparina acesa. Amém? Lâmpada acesa, a primeira coisa para encontrar com Jesus. A segunda coisa é vigilância, porque não adianta nada estar com a lâmpada acesa e não vigiar. A lâmpada apaga. As 5 virgens insensatas estavam com a lâmpada acesa, mas elas não vigiaram. Elas não tiveram cuidado para que a lâmpada continuasse acesa. Elas deixaram o azeite, trazendo para nós, interpretando a passagem, o crente deixou o Espírito Santo afastar a sua vida. O crente não teve cuidado para que o Espírito Santo estivesse sempre falando ao seu coração. E aí a lâmpada espiritual apagou. Então não adianta estar com a lâmpada acesa, cheio do Espírito Santo,
e não vigiar, porque se não vigiar, a lâmpada vai apagar, porque aqui em Efésios 4, verso 30, fala assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando nós não vigiamos, nós falamos, e nós fazemos, e nós caminhamos por lugares que o Espírito Santo não gosta, e isso entristece o Espírito Santo, e aí a gente vai perdendo a presença do Espírito Santo. Portanto, nós temos que vigiar, oribicanda la barraia, vigiar para a lâmpada não apagar, vigiar para a lâmpada não apagar, aleluia, aleluia. Vigilância, isso está em Lucas 21, 34, lá diz assim, ó, acautelai-vos, para que não aconteça que vossos corações sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Olha aí, ó, olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Amém? Porque virá como laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiar com o Facebook, né? Vigiar com os meios de comunicações, que são bons, ótimos, mas o diabo está usando também. Temos que vigiar, glória a Deus. Veja bem, a terceira coisa, primeira coisa é a lâmpada acesa, segunda, vigilância, terceira coisa, santidade. Busca da santidade para encontrar com Jesus. Hebreus 12, versículo 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Terceiro lugar, o crente que quer encontrar com Jesus, no arrebatamento da igreja, ele tem que ser um crente que preocupa com a sua vida de santidade. Porque aquele crente que só é santo se o pastor estiver lá com o ferrão, aquele crente que só foge do pecado se o pastor estiver presente, se um irmão estiver presente, ele não vai subir no arrebatamento, porque a pessoa para subir no arrebatamento, ela tem que ter no seu coração o desejo de se santificar, o desejo de ser santa, aleluia. Aí a pessoa, ela vai ler a Bíblia, ela vai orar dentro do seu quarto, aonde ela estiver, ela vai estar procurando ouvir a voz de Deus, para que ela possa conhecer e reconhecer seus pecados, para que ela possa abandonar e mudar de vida, porque não precisa ninguém ficar cutucando ela, porque ela mesma sabe que ela precisa se santificar, porque se não se santificar, não vai ser arrebatada, aleluia, glória a Deus. Santidade em terceiro lugar, na ordem aqui, né? Quarto lugar, prioridade às coisas espirituais. Prioridade, o que é prioridade? Aquilo que você coloca em primeiro lugar. Hoje, nós vamos falar do mundo, porque a Bíblia diz que o que é carne é carne. O povo do mundo vai correr atrás das coisas do mundo mesmo, é normal. O que é carne é carne. E o que é espírito é espírito. Veja bem, a Bíblia diz, aqui em Colossenses 3, do verso 1 a seguir, Paulo escreveu assim, ó, escreveu para a igreja: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Quando nós aceitamos a Jesus e fomos libertos, nós ressuscitamos espiritualmente. E Paulo está falando que a igreja que foi ressuscitada da morte espiritual, ela tem que buscar as coisas lá de cima. Aí o verso continua dizendo:
Pensai nas coisas que estão lá de cima e não nas que estão da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aí continua falando, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. É claro que nós temos que pensar nas coisas aqui da terra, porque somos seres humanos. Mas ali está falando de prioridades. Eu não posso colocar as coisas dessa vida em primeiro lugar, em primeiro plano, ou trocar as coisas espirituais pelas coisas de Deus. Eu tenho que colocar as coisas lá do céu em primeiro lugar, porque assim Deus vai me dar sabedoria, e eu vou trabalhar, vou lutar, vou pelejar, e eu vou conquistar as coisas que eu preciso para essa vida. Mas eu não posso colocar em primeiro lugar as coisas dessa vida, a ganância, a avareza, a injustiça. Eu não posso colocar essas coisas em primeiro lugar. Eu tenho que colocar em primeiro lugar as coisas lá do céu, porque nós não trouxemos nada para esse mundo. Paulo escreveu em Timóteo capítulo 6 e versículo 8, que nada nós trouxemos para esse mundo, nada trouxemos para esse mundo, nós viemos nu e nu nós vamos voltar. Existe crente que está acumulando tanta riqueza e não ajuda a obra de Deus, não ajuda o pobre, é avarento, e a Bíblia diz que o avarento não vai para o céu. Mas o cara é pastor, o cara é evangelista, diz que é presbítero, diz que é diácono, mas é avarento, é apegado às coisas materiais, como se fosse viver aqui o resto da vida. Toma cuidado, rapaz, você que vai me escutar pela internet, toma cuidado. Deus quer que você seja abençoado sim, mas não coloque teu coração nas coisas. Ajuda a obra missionária, ajuda os irmãos necessitados, porque senão você está perdendo tempo com seu cargo na igreja, você está perdendo tempo com essa Bíblia debaixo do braço. Avarento não vai para o céu, aleluia. Deus falou comigo há alguns dias atrás, e há meses atrás, há anos atrás, e hoje Ele falou comigo de tarde, que Ele não me chamou para agradar ninguém, Ele me chamou para falar a palavra de Deus. Deus não chamou para agradar ninguém, Deus falou comigo, eu te chamei para falar a minha palavra, aleluia! O resto é resto. O resto é resto. O resto você joga no lixo. Glória a Deus. Paulo diz em Gálatas capítulo 1, se não me falha a memória, que se ele estivesse agradando a homem, ele não seria servo de Cristo. E ele falou que o evangelho que ele pregava, ele não aprendeu de homem não. Ele aprendeu do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Quinto lugar. Quarto lugar é priorizar as coisas de Deus. Tem pessoas que dá tanto valor às coisas do céu que nem tempo de vir na igreja tem. A pessoa que fala que não tem tempo de vir na igreja, que não tem tempo de ler a Bíblia, é porque ela não valoriza as coisas do céu. Porque nós dedicamos o nosso tempo àquilo que nós damos valor. O tempo é uma das maiores riquezas que o ser humano tem, porque o tempo não volta. Quando você dá o seu tempo para uma coisa ou para alguém, você está empregando uma coisa de alto valor. Porque o dinheiro, você paga R$1.000 ali, mas você trabalha e conquista outro. Mas o tempo não. Se você deu 2 horas da sua vida ali para aquela coisa, igual tem pessoas que ficam 3 horas diante da televisão. Aquelas 3 horas de vida que a pessoa perdeu, nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. Então a pessoa que fala que não tem tempo de ouvir uma pregação, que não tem tempo de ir para a igreja, é porque não valoriza as coisas de Deus.
porque tudo tem o seu tempo certo. Deus nos deu tempo para tudo, aleluia. É só dividir o tempo, certo? É só dar o tempo para cada coisa, o normal. Glória a Deus, aleluia. Em quinto lugar, guardar a palavra, praticar. Apocalipse 3, verso 8 diz: portanto, como guardaste a palavra da minha paciência, se não me fala a memória, é isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Não é isso não, aqui ó. Eu sei as suas obras, eis que antes de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. É o verso 10 que fala: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A pessoa, mesmo com poucas forças, com fraquezas, mas ela está lutando para obedecer a palavra de Deus. Jesus está falando que Ele vai guardar essa pessoa do reinado do anticristo. A tentação que há de vir sobre toda a terra é os 7 anos que o anticristo vai vir com o falso profeta para enganar e escravizar a humanidade inteira. Mas aqueles que guardam a palavra de Deus, obedecem a palavra de Deus, vai ser arrebatado, vai ser tirado dessa terra antes do anticristo assumir o poder mundial. A igreja vai subir, a igreja vai subir, e o anticristo não vai herdar nem a poeira dos seus pés. Aleluia, 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 a igreja vai subir. Glória a Deus. Guardar a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus. Em quinto lugar, e Tiago fala aqui, ó, no capítulo 1, se não me falha a memória, é isso mesmo, capítulo 1, o verso 17 fala que tudo de bom vem de Deus, o verso 18 fala que Deus, pela sua bondade, Ele nos gerou pela palavra. Só existe verdadeiro cristão. Esse versículo aqui está falando que só existe verdadeiro cristão aonde a palavra é pregada. Porque o verso 18 diz que Deus, Ele gera a pessoa. Deus pega o pecador e gera dentro dele o cristão. Gera Cristo na pessoa, e ela se torna cristã pela palavra. Não tem outro meio de formar Cristo nas pessoas. O apóstolo Paulo disse que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse formado nas pessoas. Ele sofria para que alguém deixasse e ele pudesse contribuir para que Cristo nascesse na vida da pessoa. O Espírito Santo está falando aqui poderosamente. É Deus que pega a palavra. A igreja que não tem pregação, que não tem ensinamento da palavra, não há cristão verdadeiro, porque Deus, Ele usa a palavra para fazer Cristo nascer na vida e no coração de cada pessoa. O verso 18 deixa bem claro isso. A Bíblia diz aqui no verso 21, pelo que rejeitando toda a imundícia, tem que rejeitar, não aceito isso na minha vida, e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Está vendo aí? Receber a palavra com mansidão é a pessoa que ouve a palavra e se humilha, aceita ela e põe na sua vida. Porque tem pessoas que quando ouve a palavra e a palavra repreende, ela sai igual bode, não é ovelha.
aí não tem como ela ser salva. Mas quando ela ouve a palavra e ela recebe com mansidão e obedece, ali a alma dela é salva, é lavada pela palavra de Deus. Verso 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sabe o que é um falso discurso? É uma pregação, é um ensinamento que nem o pastor vive e nem o povo vive. Só fica no blá blá blá. Amém? Verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, praticante, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana seu coração, a religião desse é vã, é inútil. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, a religião de Deus é o amor a Deus e o amor ao próximo. É fugir do pecado e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a religião de Deus. A prática da palavra deve estar presente na vida da pessoa que quer subir com Jesus no arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Sexto lugar, fé. A fé. Glória a Deus. A pessoa deve guardar sua fé. Verso 8 de Apocalipse 3. Eu sei as suas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Está vendo aí? Fé. Quando a pessoa tem fé, ela guarda a palavra de Deus. Verso 39 de Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, verso 39. Está escrito assim, ó. Glória a Deus. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram as promessas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aqui fala dos heróis da fé. Que mesmo aparentemente a promessa não cumprindo, eles continuaram acreditando. E assim herdou as bênçãos de Deus. Amém? Em último lugar, eu estou resumindo por causa do horário. Viva esperança. Preste atenção porque é o último tópico aqui dessa mensagem. Eu estou resumindo essa mensagem porque ela é longa. Eu quero ler o último versículo. A carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Tito está depois de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, na cruz, né? Para nos remir, nos limpar, nos purificar de toda iniquidade. Está falando aqui que Jesus morreu na cruz para nos limpar de toda iniquidade e purificar para si um povo seu zeloso de boas obras. Está vendo aí? O povo de Deus, ele é detectado pelas boas obras. Aqui no capítulo 3, verso 8 de Tito, diz assim, ó: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus, os crentes,
procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Aqui está falando que a palavra de Deus é fiel e que Tito deveria afirmar isso para os crentes se aplicar às boas obras. Se os crentes todos estivessem praticando boas obras, haveria menos pessoas passando fome. Não seria tão difícil fazer uma obra dessa aqui como nós fazemos no interior de Minas Gerais, né? Não seria tão difícil, missionários, fazer missão, porque a Bíblia fala que quem crê em Deus tem que praticar boas obras, porque Tiago falou no capítulo 2, verso 14 a 17, que a fé sem obras, sem obediência, é morta. Amém? Então a Bíblia diz aqui que Jesus morreu na cruz para nos purificar e preparar um povo todo seu, peculiar é aquilo que pertence de forma exclusiva. A igreja do Senhor pertence de forma exclusiva ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele comprou com seu sangue. Ele veio purificar esse povo de toda iniquidade e preparar para si um povo seu especial e que zela de boas obras. Se você vê um crente miserável que não pratica boas obras, não pertence ao povo de Deus. A Bíblia diz aqui no verso 15 de Tito 2: fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Esse é o último texto. Glória a Deus. Então, só para frisar: primeiro lugar, lâmpada acesa. Segundo lugar, vigilância. Terceiro lugar, busca da santidade. Quarto lugar, prioridade às coisas de Deus. Priorizar, colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Quinto lugar, guardar a palavra, praticar, obedecer a palavra de Deus. Não ser ouvinte esquecido. Não está falando de guardar na cabeça onde é que está na Bíblia. Está falando de viver, praticar, obedecer, pôr em prática. Sexto lugar, fé. Guardar a fé, não deixar a fé acabar, continuar crendo que Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei dos Reis, e que Ele virá buscar a sua igreja, aleluia, glória a Deus, independente das circunstâncias. Sétimo lugar, viva a esperança. A pessoa que tem esperança da volta de Jesus, ela sorri sozinha, porque ela não está sozinha, porque o Espírito de Cristo está dentro dela. Aí ela começa a contemplar a nova Jerusalém de Apocalipse 22, ela começa a contemplar o céu, ela começa a pensar que o seu corpo vai ser transformado para ser igual ao corpo de Jesus. Ela começa a pensar que vai ver Jesus face a face, e ela começa a se alegrar, ela começa a sorrir, ela começa a falar língua estranha, porque ela tem esperança. A esperança dela não morreu, apesar da luta, apesar da dificuldade, a esperança dela não morreu, ela tem esperança e ela se alegra na esperança, aleluia. Ela se alegra na esperança da vida do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que nós possamos estar preparados para o grande dia do arrebatamento da igreja. Você que ouviu esta mensagem pela internet, glória a Deus. Se você acredita que essa obra que nós fazemos é de Deus, você está vendo aí a palavra de Deus, estamos pregando a palavra de Deus, e Deus está operando maravilhas. Se você sente no coração aí agora, você foi abençoado por essa palavra. E a Bíblia diz em Gálatas 6, verso 6, que quem é abençoado pela mensagem, devem abrir a mão e contribuir com recursos materiais para a obra de Deus prosseguir, para a manutenção da obra de Deus. Se você crê assim, você vá a uma agência
Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015-20-6. Repetindo, Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015-20-6. Glória a Deus. Procura eu aí no Facebook, Evangelista Geraldo Cândido Trindade, e você vai encontrar outros meios de enviar sua oferta. Se não tem Banco Itaú na sua cidade, no seu país, você aí da África, Angola, Luanda, que deseja ajudar, você pode fazer transferência pela internet, se aí não houver esses bancos. E eu te passo outras contas da Caixa Econômica, etc. Que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se você não deseja fazer isso, não faça, porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios 9, verso 6 a seguir, que Deus ama quem dá com alegria. Se não tem alegria em contribuir, não contribua, porque Deus não vai aceitar. Mas se você reconhece essa obra como de Deus, abre a sua mão e você vai ver o milagre de Deus na sua vida financeira. Você que tem uma causa na justiça, você que precisa de um milagre na sua vida financeira em qualquer área, faça um voto com Deus e você vai ver um milagre acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Quem falou com vocês é o missionário Geraldo Trindade.